Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Revolução da Nicarágua. A Nicarágua, que é um país da América Central e que viveu uma revolução conhecida como Revolução Sandinista, liderada por um guerrilheiro de insurreição popular, conhecido na época como Augusto César Sandino. E por conta desse sobrenome desse guerrilheiro, Sandino, vem a ser o nome Revolução Sandinista. O que a gente acompanha é que em 1929, essa Revolução Sandinista lidera a luta contra os Estados Unidos, que estavam com suas tropas instaladas na Nicarágua, e eles conseguem retirar as tropas em 1933. No entanto, Augusto César Sandino foi traído pelo próprio ministro da guerra, que era o Anastácio Somoza. Somoza matou o Augusto César Sandino e acabou assumindo o governo. Ele fica no poder por volta de 20 anos, quando depois falece e seus filhos assumem o poder no seu lugar, instaurando uma ditadura na Nicarágua. Levanta-se dentro da Nicarágua, quando os filhos assumem o poder em 1956, uma frente sandinista de libertação nacional, inspirados pelo próprio Sandino, Augusto César Sandino, que tinha sido assassinado e traído pelo ministro da guerra, o Anastácio Somoza, e também inspirados pela própria Revolução Cubana. Quem propriamente formou essa frente de libertação, essa frente sandinista de libertação nacional, foram os universitários. E qual era o propósito? Derrubar o governo da família Somoza. Quando foi em 1979, eles conseguem de fato, com esse movimento da Frente Sandinista de Libertação Nacional, derrubar o governo de Somoza, da família Somoza, e instaurar um regime sandinista, que é um governo socialista, com estatização e todas aquelas características que nós conhecemos. Um projeto de alfabetização maravilhoso, porque na Nicarágua muitas pessoas ainda eram analfabetas, principalmente as mulheres, principalmente trabalhadores do campo, né? E quando foi em 1984, houve a primeira eleição, em que é eleito Daniel Ortega, que vai ficar no poder durante algum tempo, ser reeleito novamente, é um membro da Frente Sandinista de Libertação Nacional, é um governo socialista, é um governo de esquerda, né? Só que tem uma oposição muito forte ali na Nicarágua contra esse governo de esquerda, financiado pelos Estados Unidos, porque, mais uma vez, estamos dentro de um contexto de Guerra Fria. Então, para os Estados Unidos, é uma ameaça haver um governo socialista que esteja dando certo nas Américas. Bom, os Estados Unidos começam a criar embargos para causar dificuldades financeiras para a Nicarágua, né? Dá um jeito de lascar com a economia da Nicarágua. Inclusive porque dentro da Nicarágua nós tínhamos empresários que também eram totalmente contrários a esse governo socialista. Então eles vão se aliar muito facilmente aos norte-americanos. Quando foi em 1987, o governo sandinista, por conta desses embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, acabam recuando nas suas reformas, que eram voltadas a governos de esquerda, e acabam realizando algumas privatizações, porque eles têm medo de perder o poder, então eles se tornam um pouco mais flexíveis naquele momento. E aí o povo se revolta, porque o povo havia apoiado a Frente Sandinista de Libertação Nacional, esperando que de fato houvessem reformas que atendessem às necessidades desse povo. A partir do momento que eles percebem que o próprio governo sandinista está abrindo as portas para os Estados Unidos e recuando em muitos dos seus planos, o povo acaba se revoltando. E aí, nas eleições seguintes, o povo não apoia mais um governo de esquerda e acabam votando. Em 1990 foi eleita Violeta Chamorro, que era totalmente de direita e apoiada pelos Estados Unidos. No entanto, uma curiosidade interessante, o presidente atual da Nicarágua é Daniel Ortega novamente. Hoje com, claro, muito mais idade, mas que já foi presidente na Nicarágua, é um governo de esquerda com muitas tendências, obviamente, socialistas, né? É interessante isso, é o Ortega que tá, Daniel Ortega que está no poder na Nicarágua hoje, 2020, tá ok? Mas o que nos interessa de fato é a Revolução da Nicarágua, que acontece dentro de um contexto de Guerra Fria, que é um período da história extremamente importante, a gente entender o porquê desse interesse dos Estados Unidos em intervirem em territórios que não pertencem a eles. Mas quanto mais eles tivessem influência sobre esses territórios, melhor, afinal estavam numa disputa contra o bloco socialista soviético.
tá ok? Então vou parar aqui e até os nossos próximos vídeos. Qualquer dúvida vocês me mandem também. Um grande beijo para todos.